Boa noite. Glória a Deus. Boa noite, Lucinha. Boa noite. Oi, Rose. Boa noite, querida. Glória a Deus. Glórias. Boa noite. Oi, Tânia. Olá. Vamos dar continuidade aí, né? A gente falar de Jesus e vamos voltar lá para para as parábolas dele, né? Vamos dar continuidade ao estudo da palavra, do ensino dele, né? Onde Jesus explicava e ensinava através de parábolas, né? De analogias, onde ele usava figuras comuns, né? Imagens comuns do dia a dia para ensinar coisas espirituais. Ele era tremendo, né? Boa noite, Tânia. Ele era tremendo, assim. Jesus era sensacional. Ele é sensacional, né? E ele, nesse momento da vida dele, e ele assim tinha todo o amor e toda a paciência de ensinar e deixar para as gerações futuras, né, de como a gente deve agir, de como a gente deve fazer e de coisas que são importantes, né? Então, assim, quando Jesus repete a mesma coisa mais de uma vez, onde ele mais de um sermão ele fala da mesma coisa, do mesmo ensino, e repete aquilo, é por causa da importância daquilo que ele está ensinando, né? Então a gente ficar atento, né, a ele e de como ele age, né? Ele como mestre, né, ele nos conduz, né, dentro do reino, né, pela porta estreita, pelo caminho apertado. Ele nos guia, porque ele é a porta e ele é o caminho, né? Então ele nos ensina essas coisas, né? Importante a gente conhecer. Boa noite, Dida. Oi, pastorinha, boa noite. Glória a Deus, né? Então é importante a gente assim estar junto dele, né? Tentando captar ali o que ele quer ensinar, o que ele quer falar, o que ele, Jesus, né, quer transmitir, que são verdades eternas. Apesar dele falar, apesar dele usar cenários né, analogias do primeiro século ali, né, daquele cotidiano das pessoas, as verdades que ele ensina são eternas, sabe? Então, assim, é a gente analisar, parar um pouco, não ser rápido em passar para a próxima página, sabe? A gente meditar ali e falar, Espírito Santo, fala comigo. O que ele estava ensinando para esse povo? Sabe? A gente ter calma, sabe? É como, às vezes, a gente passa por é como se a gente passasse por uma árvore, né, com fruto, e você pegasse um fruto e beleza, pegasse ali aquela manga e fosse embora. Mas o que eu estou falando, beleza, existem momentos que a gente faz assim, né? Então a gente vai ali, pega um fruto daquela árvore e continua no caminho, né?
segue o nosso traçado, né? Mas existem momentos que a gente tem que parar ali debaixo daquela árvore, ir sacudindo, né? E a gente pega uma manga mais madura, depois a gente come outra um pouco mais verde, né? E a gente vai saboreando cada uma daquelas frutas daquela mesma árvore, sabe? E é isso que eu entendo de alguns momentos, né, no trecho bíblico, em que vale a pena você parar, investir tempo no Espírito e falar: Senhor, fala comigo sobre esse texto. O que é... Oi, Maurício, boa noite, querido. Boa noite. Né? O que é que o Pai estava querendo falar nisso aqui? Qual era esse ensino? Né? Porque todo ensino de Cristo, ele tem aquela verdade que é a imediata, mas ele também tem verdades mais profundas no mesmo texto, né? Onde ele ministra os nossos corações, né? E que muitas vezes as revelações é naquele que investe tempo em estar ali com ele. É um tempo de intimidade, sabia? É um tempo que você investe em estar ali com ele, buscando nele as verdades sobre ele, que é a palavra. Então vale a pena, meu amado, vale a pena você investir esse tempo, né? Porque é uma das disciplinas espirituais, né? De meditar na palavra. E esse é o tempo, né? Esse é o tempo da oração, e tem um tempo também que é esse tempo de meditar na palavra, onde você busca ali no texto junto com o Espírito Santo e que você vai mergulhando nas profundezas de Jesus, sabe? É importante, é um momento muito especial e cabe você desenvolver isso com ele, né? Então vamos lá, a gente está em Mateus 13, a partir do verso 24, a gente já falou de algumas verdades, né, bíblicas ali, de algumas parábolas. A gente já falou da parábola do semeador, né, da explicação da parábola do semeador. E agora a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, né? Aqui em Mateus 13, né, Jesus todo o sermão dele é através de parábola, né? Todo esse sermão é um sermão grande, não é tão grande quanto o Sermão do Monte que a gente viu, mas é um sermão grande, é um capítulo inteiro, e ele se subdivide em várias parábolas, e que são verdades e ensinos diferentes uns dos outros. Mas a parábola do joio, você tem a parábola do joio, né, vai de 24 a 30, né? E depois tem a explicação dele, Jesus interpretando a sua própria parábola para os discípulos. E depois a gente tem a parábola da rede, que aborda o mesmo assunto, a mesma verdade, né? Então a gente pode entender de que esse assunto é importante, né? É algo precioso para ele, é uma verdade que tem que estar muito clara para a gente e para todos, né? E eu acho que essa é uma verdade que está muito clara para todo mundo, né? Então, assim, a parábola do joio, vamos começar aqui, Mateus 13, 24, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Verso 28. Um inimigo fez isso.
respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, assim, parábolas não devem ser usadas literalmente para a gente tirar conclusões teológicas. É importante isso. Não é indicado, sabe? Então, mas elas ensinam uma verdade através de uma analogia, de uma imagem conhecida por aquele público que está ouvindo ali no século I. E que também para a gente é uma imagem hoje que a gente reconhece, a gente entende, né? Então a gente ter cuidado para a gente não tirar literalmente por pequenas frases, a gente querer interpretar literalmente e querer tirar verdades teológicas disso. Então a gente tem que ter cuidado, muita calma nessa hora, né? E tratar a parábola como uma imagem, como uma analogia que ela é. Tá? Vimos anteriormente, né, que Jesus estava falando da terra na parábola da semeadura, né? Em que a qualidade da terra que era determinante para a salvação, né? Tinha terra no caminho, pedregoso, no espinho e a terra boa, né? Na outra parábola, a terra era o coração do homem, a forma como ele recebe a palavra, né? Que é a semente, né? E que a semente não era importante, a semente era a mesma semente semeada em todos os campos, né? Mas nessa parábola agora, né? A semente é o ser humano, o coração do ser humano, e não mais a terra. Então a gente poder separar um pouquinho isso, a gente não confundir. Então o foco é a semente, ok? E não a terra como era na outra. Então, interessante que aqui o próprio Deus semeia, né? o dono do campo, né? Uma referência ao Filho do Homem, a Jesus, ao Pai, né? Na semeadura. Então, assim, a semente de trigo é a boa semente, aquela plantada pelo dono da terra. A boa semente, a melhor semente, né? O joio é plantado pelo inimigo durante a noite, escondido, nas trevas, né? Então, o joio serve ao propósito do inimigo, aos planos dele, né? O joio, ele parece trigo, ele tem a aparência do trigo, mas ele não dá fruto, ele não forma espiga, né? Ele não é trigo, ele não serve para nada, né? Como diz a própria palavra, somente para ser queimado. Mas então, ali a gente vê uma comparação de algo que é aparente, de algo que engana, que parece que mas não é. Principalmente se reconhece que não é por causa do fruto. Não há fruto, né? Então isso é importante, né? Que é uma grande diferença do trigo para o joio, né? O ser joio ou ser trigo, na verdade, depende de nós, né? Assim, o foco da parábola ele não é o processo, né? Mas o final. Não é o processo do crescimento, mas o final da colheita. Se a gente, daqueles que são joio e daqueles que são trigo. Durante o processo, aqueles que são joio
podem ser transformados em trigo e transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho amado. Né? Essa é uma outra verdade em relação ao processo. Aqui a gente está falando do final, de onde já cresceu, já apareceu e já se mostrou o que é um e o que é outro. Né? Assim, então, no final das contas, é que a gente vai prestar contas dessa verdade. Se na nossa vida a gente foi joio, andou como joio, se comportou como joio, ou se a gente foi frutífero, se transformou, se entregou e se deu a vida como trigo. Assim, é muito do que somos nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das ações, de tudo isso, né? Dos nossos desejos, daquilo que a gente persegue como objetivo de vida. Ou seja, se a gente está inclinado ou se está ali plantado como joio ou plantado como trigo. Assim, é um assunto complicado, porque o que ele está falando aqui? Ele está falando do final do tempo e do que vai acontecer conosco. Então Jesus não está enganando ninguém assim, ó, joio vai ser queimado, o trigo vai morar comigo, vai para o meu celeiro. É muito claro, cristalino, não tem meias palavras, não, vem cá, não vai embora não, esse negócio e tal, tem um outro jeito, tem um meio do caminho. Não tem. É uma palavra complicada, é uma palavra dura, mas coloca-nos de frente a uma verdade. E nos provoca a uma ação, uma atitude, uma decisão de vida. Provoca. Nos coloca de frente àquilo que a gente deve ser. Então da gente pensar nas nossas ações, pensar em cada uma disso que está no nosso coração. Né? O interessante é que muitas vezes a gente olha para esse tipo muitas vezes para esse texto, tem algumas pessoas que olham para esse texto e tentam interpretar a qualidade da semente como determinante de salvação. Daquela que foi plantada pelo dono, o outro a plantada como se fossem pessoas diferentes. Né? Mas a gente sabe que está lá em 1 Timóteo 2,1, né? A palavra assim, 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Agora preste atenção. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que deseja, verso 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos. Amém? Que isso fique claro no meu e no seu coração. Tá? Da gente conhecer quem é o nosso mestre, quem é o nosso Senhor, o que ele quer e o para que ele veio. Então, eu acho que esse ensino de Paulo a Timóteo fala tudo sobre isso, né? Deixa muito claro assim qual é o desejo e a vontade de Deus, né? Assim,
Então, é importante a gente entender que a ação do inimigo faz o joio aparecer. O joio aparece é resultado direto da ação do inimigo. O inimigo age e o joio aparece. Amém? Então, assim, o que a gente quer dizer com isso é que, amado, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O inimigo age nesse mundo. Quem ouvir a Deus, quem quiser seguir Jesus e aceitar a palavra, aceitar a verdade bíblica de que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador, suficiente Salvador, existente no universo, esse será salvo. É isso. Percebe? Se a gente se arrepende da nossa vida passada, da vida que a gente andava como joio, e a gente aceita o senhorio dele, diz a palavra que somos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Então o resultado final da gente é outro. Outra coisa importante, essa parábola não fala da colheita, do final da colheita, mas a colheita, na verdade, ela existe a cada dia, né? Porque muitos são chamados a cada dia. Muitos são chamados a cada dia. Então, para aquele que vai, para aquele que morre aqui nessa terra, né, ele vai passar por esse processo. E é importante, olha, vamos dizer assim, é algo complicado a gente estar falando, a gente gosta muito de falar do amor, de um monte de coisa, mas isso aqui é amor. É amor. Puro. Porque o Cristo veio para nos salvar. Porque a condenação de joio era para todo mundo, irmão. Ninguém ia ser salvo. Porque ninguém não transgrediu. Todos transgrediram, todos erraram. Em Adão, todos erraram, inclusive. E mesmo depois, todos erraram. Nenhum só. Mas o Filho veio para redimir a cada um de nós. E essa é a verdade. Então existe essa verdade, é agora. E o tempo urge. Né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que é quanto à nossa responsabilidade em relação a essas coisas. A nossa responsabilidade com relação ao plano de Deus, de que todos sejam salvos e que todos alcancem o conhecimento da verdade. Né? Então, assim, para cada um que está indo, a gente teve um irmão agora de Marília que foi, né, que subiu, né, e uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, né, e foi isso que eu compartilhei lá com a família, é que ele, chegando lá, ele ouviu a melhor frase de todas as frases. E é essa que eu quero ouvir. Eu quero, assim, eu busco, oro a Deus, de que eu chegue no final da minha carreira e chegar no meu momento, eu possa ouvir a mesma frase. Ele ouviu: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. E esse é o tudo da vida. Sabe? Então, assim, a gente tem que a gente tem que buscar andar como discípulo de Jesus, andar com ele, andar nele, né? Debaixo das asas, na proteção dele, e ao mesmo tempo sendo cheio do conhecimento da vontade dele. Sabe?
Então, assim, agora Jesus interpreta essa parábola, né? Ele mesmo interpreta para os discípulos. No próprio capítulo 13, verso 36, né, diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, referindo-se a si próprio. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino do Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, meu amado, explica-nos essa parábola do joio no campo, né? Eles não entenderam. Não entenderam. Talvez tenham entendido parte, mas será que ele está falando disso mesmo? Ele está falando de que parte vai ser salva e que parte não vai? Não vai entrar no reino? E aqui ele é categórico. Tem gente que vai entrar e tem gente que vai ficar por causa da maldade, por causa do mal, por causa que se deixa levar pelas artimanhas do inimigo. O inimigo é o rei da maldade. Maldade é com ele mesmo. É o pai da mentira. É o acusador. Assim, a gente vai conhecendo, a gente na terça-feira tem um estudo de guerra espiritual, onde a gente, os pastores Valmilton e Cleide falam muito, né, da gente conhecer o nosso inimigo, né? A gente precisa, para entrar numa guerra, a gente tem que conhecer, né? Sun Tzu já dizia isso também, isso é bíblico também, a gente tem que conhecer com quem a gente está enfrentando. Porque é guerra, irmão. Não tem trégua. Não tem trégua. Não tem bandeira branca. Não tem, é guerra total, total warfare. É tudo. Não tem jogo. E Jesus falou muito bem isso quando ele estava no Getsemane, onde ele, antes de ser preso, ele falou: vamos sair daqui, porque lá vem o inimigo, o príncipe desse mundo, e ele não tem nada comigo. Nada. Não existe nenhuma intercessão, não tem nada comigo. Então, a gente não tem nada com ele. Nada com ele. É guerra total. Sabe? Então, assim, ora, continuando aqui. O que ele está falando? Que o campo só possui 2 tipos de planta, né? Ou é joio ou é trigo. Não tem outra coisa. Não tem outra erva ali. Para essa parábola, ou seja, não tem meio termo. Não tem algo que você possa... Não, peraí, você é um cheiro verde, você é uma plantinha aqui, Tem não, irmão. Ou você é joio ou você é trigo. Né? Ou pertencemos ao reino dos céus, o reino de Deus, ou a gente tem algum tipo de aliança, ou a gente está seguindo os ensinos do maligno. Cara, desculpe de ser uma palavra tão pesada, né, uma segunda-feira. Mas, cara, se Jesus pregou, eu tenho que pregar também, né? Você me perdoa.
Fica zangado não. Eu estou falando essas coisas para você. Mas é algo que eu preciso falar para você, para que isso esteja na tua boca e chegue na boca de outros também, para que você também fale, porque é uma verdade. Não tem o meio termo, não tem ser bonzinho, não tem nada disso, não existe isso. Isso é uma mentira. Não roubo, não mato, não faço nada. Cara, isso é mentira. Então eu tô bem. Não é isso. Não é o que diz a palavra, não é o que Jesus ensina, não é o que Jesus fala. Então não é assim. Se não é assim, meu amado, né? Isso é engano desse mundo. Não tem meio termo, tem um lugar de preparação pré-vestibular, não tem. Essas coisas que se faz de purgatório, não existe isso. Não existe. Falo para você, não existe. Por que não existe? Porque Jesus não fala sobre isso. Porque Jesus diz que é o joio ou trigo. E o joio vai para o fogo. É difícil, é duro, irmão. Mas, enfim, o que a gente tem que buscar é de andar como trigo, de pensar como trigo, de frutificar como trigo. E esse é o nosso caminho. Porque a gente, sendo discípulo, é para seguir o mestre, é ser como o mestre é. O discípulo parece com seu Senhor, parece com seu mestre. Eu já falei isso aqui, somos imitadores de Jesus, somos discípulos dele. Se a gente não anda como ele, se você não conhece ele o suficiente para andar como ele, se tem áreas da tua vida ou do teu comportamento, de forma que você, como você age ou como você reage a situações, cara, é preciso transformar, preciso mudar. É preciso mudar, a verdade é essa, cara. Para se parecer com ele, para ser como ele e andar como ele. E a gente vai frutificar como ele, se a gente for como ele. Não tem como não frutificar, não tem como. Você vai frutificar porque você é um discípulo de Jesus. Você se parece com ele. E o Espírito Santo comanda a tua vida. Amém? Então, ora, assim se a maldade que há em nós, né? Que há em nós, né? Vamos lá, né, gente? Muitas vezes, né, o nosso coração humano, né, se levanta e quer tomar conta da nossa vida, né? Principalmente quando a gente é ofendido, a gente é confrontado, ou tem situações que acontecem que você não gosta, são situações de vida, enfim, de tudo, da sociedade, de como as coisas estão andando, as coisas que estão mexendo no coração dos homens aí é a questão da eleição. Tem um monte de gente aí irritada, um gosta, um não gosta, aqui, lá no exterior, tem um monte, cara, ligado nisso. Respeito, tal. Mas, cara, o governo importante, vou te falar. Sabe qual é o governo importante? É o governo de Deus, cara. O importante é o governo dele. O resto está debaixo da vontade dele. Ele no controle. Amém? O governo de Deus. O governo do reino. Você é discípulo? Se você é discípulo, irmão, isso aí não cabe na tua vida. Não cabe nas tuas preocupações. Não quero dizer que você não vai ignorar a política, não estou dizendo nada disso não. Eu estou dizendo que se você é discípulo, poxa, tu já está no melhor governo do mundo. A gente olha, assiste, né? Fica triste com um, alegre com outro e tal, mas o nosso governo, o nosso rei, é o melhor governo do universo. Amém?
É isso, irmão, é isso. O nosso Senhor é poderoso e maravilhoso, né? Então, assim, mas aonde vamos continuando aqui? No que Jesus nos ensina, né, é ali que, do que ele está falando aqui, dessa colheita, é que vai ser separado, né? E vai ser separado pelo que é, na essência. A essência do joio e a essência do trigo. A essência do trigo a gente já falou, né? É a essência daquele que serve a Deus, aquele do reino. E a essência do joio, aquele que está no mundo, seguindo o próprio coração, está seguindo suas próprias vontades, os seus próprios interesses, né? Está seguindo a sua vida conforme lhe apraz. É dele, né? Então chega uma hora, ou no final dos tempos, vai chegar um momento em que vai ser pesado em balanças, né? Então, esse é o problema, né, que eu queria da gente conversar agora, né? Porque existe uma responsabilidade nossa, né? A gente tem uma responsabilidade em relação a isso, né? Porque Jesus, no final depois da ressurreição, no último momento, ele constitui os discípulos e fala: olha, agora vocês vão espalhar essa mensagem. Eu vou ajudar, vou estar com vocês. Eu vou dar poder, vou estar com vocês. Mas vocês precisam espalhar essa verdade. A gente fala muito em função do que a gente está vivendo nessa pandemia da volta de Cristo. Se isso é uma verdade, a gente tem que se levantar, já devia ter se levantado para pregar, para falar, para abrir a boca. Primeiro daqueles que estão à nossa volta, mais perto, e para todos os outros, toda a parentela, todos os amigos. Vou te falar uma coisa, hoje, olha só que tremendo, hoje eu recebi uma ligação. Uma ligação, atendi, a pessoa, olha, não, eu queria saber se o senhor tem um tempinho, eu queria falar de uma palavra de Deus para você. Olha só, como pode? A irmã estava ali pregando no telefone, ela não, sei lá se ela era idosa, não podia sair, pandemia, eu não sei. Mas eu sei que ela estava ali, ó. Não, hoje em dia já não roda a rodinha, mas ela estava ali, ó, ligando. Não sei se é aleatório, se ela tinha uma lista, mas ela estava ligando e falando de Jesus para quem quisesse ouvir. Você vai falar, pô, mas caraca, deve ter ouvido aí um monte de gente xingando porque eu recebo ligação. Ok, mas ela não desistiu não, ela ouviu e eu aceitei, ouvi a palavra dela, boa, e foi pro próximo, abençoamos, ficamos super felizes. Eu fiquei radiante de alegria de receber aquela ligação, sabe? Eu acho que outros também podem, mas muitas vezes a gente pode falar para quem conhece a gente e que muitas vezes a gente não falou. Sabe, a gente tem uma amizade de algumas pessoas numa área que a gente acha que a gente não pode chegar nessa área também, que a gente não pode abordar, que a gente vai ser chato. Agora, cara, e agora? Não há mais tempo. Não há mais tempo. Às vezes a gente confunde isso com ministério. Não estou falando de ministério evangelístico. Eu também acho que existe o ministério do evangelista. Está lá, né? É um dos ministérios, os 5 ministérios, perfeito. Mas existe uma responsabilidade que não é ministério. Existe uma responsabilidade dada por Jesus aos seus discípulos. Discípulos, aqueles que falam, não, Jesus é meu mestre, eu sou discípulo dele. Então é para você aquela palavra que dá lá de Marcos 16 e de Mateus 28. Né? Porque o tempo é agora. E para falar dele. Tem gente que, assim como tem, a moça me ligou para falar da palavra de Deus,
Muitos ligam para outras coisas. Liga para política, liga por causa de venda de produto. Banco, então, é todo dia. Mas, assim, é hora da gente falar, cara. Se você já falou para todos os conhecidos, então você está precisando falar para os desconhecidos. Chegou a hora. É agora. Logo a seguir, né? Assim, eu creio, Jesus vai falar dos peixes bons e dos peixes ruins, né? E ele diz assim, Mateus 13, 47. É a mesma palavra do Joel, a mesma, percebe? Ele diz assim, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Ele não diz que joga de volta no mar. Eles jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 51. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O assunto é o mesmo, percebe? O assunto é o mesmo. Nós seremos trazidos e seremos avaliados, né? E aqui haverá uma separação, né? Isso tem na Bíblia inteira, né? Então por isso que Jesus fala ali, o mestre tira coisas novas e coisas velhas. Ele está ensinando coisas já conhecidas de uma outra maneira, mas que está reforçando ou deixando claro que não é aparência, que não é seguir uma religião, mas é se entregar e agir como ele. É ser discípulo. É ser discípulo. Percebe isso? De agir como ele. Com o mesmo amor, a mesma paciência, o mesmo tipo de julgamento. E ele nos ensina a julgar, né? Como a gente julga, como a gente ama, como a gente retribui a ofensa, como a gente reage às coisas do mundo, como a gente reage, né, ao perverso, como a gente vai buscar reconciliar, deixa a oferta de lado e vai buscar uma reconciliação contra alguém que tem algo contra ti. Não está nem dizendo se tem motivo ou não, que quem errou, ou achar um culpado. As pessoas querem logo achar um culpado. Jesus diz assim, ó, se ele tem algo contra ti, vai lá e se reconcilia com ele. Não tentou achar culpado nenhum. Ele simplesmente disse que vocês não podem. Irmãos não podem estar brigados, ou irmãos não podem estar com diferenças um com o outro. Não pode, não é isso, discípulo. Ah, fulano é crente, mas eu não gosto muito dele não, o jeito dele não. Eu tenho uma pinimba com ele, eu tenho um dia fez isso, um dia fez aquilo, e eu não quero mais nada com ele.
Que Jesus fala assim, vai lá e se reconcilia. Até o outro souber que alguém tem algo contra ele, vai lá e se reconcilia. Se reconciliar é se humilhar, se colocar, amar, fazer de tudo para se reconciliar. E não ligar para a ofensa. E não desaparecer. E não sumir da vista do cidadão que te ofendeu. Até que ele possa até te ofender de novo. Esse é o sentido que eu entendo do dar a outra face. De deixar a outra face exposta. É você não se afastar daquele que te ofendeu. Mas você está próximo o suficiente para tomar outra ofensa. Acho que você pode, com o teu comportamento, mudar o coração dele. Ministrar Jesus sobre a vida dele. Entende? Jesus não estava falando de agressão física, ele estava falando de ofensa. Então, assim, o que a gente está buscando aqui, o que Jesus está buscando aqui, em duas parábolas e mais a explicação da parábola, um texto enorme sobre o final dos tempos, de que tem gente que vai para o inferno, cara. Essa é a palavra. Vai para o inferno. Se não aceitar. Cara, e tem sobre nós um mandato, cara. Tem sobre nós um mandato, uma responsabilidade. Às vezes é muito bom fazer um monte de outras coisas, né? Mas essa é uma responsabilidade que a gente tem. A pergunta agora é a seguinte, né? Por que Jesus fala tanto disso? Por que será que Jesus fala tanto disso? O que é que tem aí nessas parábolas, nesses assuntos de céu e inferno, de que quem é trigo e de quem é joio vai queimar e de quem é trigo não vai? Por que do peixe que é bom e do peixe que é ruim? Por que ele fala tanto disso, cara? Por causa da urgência. Por causa da urgência, cara. Por causa da necessidade de que a gente fale para aqueles que estão indo para a glória sem ter aceitado. E a gente no meio de uma pandemia, onde morre gente a 3x4. Eu tive lá, né? Vocês sabem, eu tive internado. E eu vi, né? Eu vi nego saindo de dentro do CTI, dentro de um saco. É uma imagem dura, irmão. E foi depois que eu cheguei lá. Não falei nem de Jesus para ele, não pude nem ver, nem deu nem tempo. É duro, cara. É uma responsabilidade da gente, de todos nós, daqueles que seguem a Cristo. Quero botar peso no teu coração, não, mas quero te chamar a atenção nisso. Queria que, sabe, que nós, irmãos, temos uma responsabilidade. Tem um monte de gente aí seguindo ideia, tem um monte de gente seguindo homem, tem um monte de gente seguindo ideologia, brigando, xingando, liga pro outro, o nego ofende ou vai que quer convencer o outro da ideologia de que essa é melhor do que aquela, e econômica, tem um monte de... Mas o nosso, meu irmão, o nosso é o reino, é a mensagem da palavra de salvação. Porque nenhuma dessas outras coisas salva. Não salva. Não salva. Só Jesus salva. Eu queria deixar para terminar, hoje é um alerta, né? Eu acho que hoje a gente levantou aqui uma bandeira, acho que hoje aqui a gente levantou uma urgência, acho que hoje a gente levantou aqui uma necessidade nossa de fazer a vontade dele.
Isso está queimando no meu coração. Talvez seja resultado dos dias que eu passei lá e do que eu vi. Marcos 16:15. Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Oh, glória! Olha aí, irmão. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de ter falado isso, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Oh, meu amado! Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, obedeceram, cara. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam eles. Olha que lindo. Eles saíram, obedeceram, foram em frente e o Senhor cooperava. O Senhor estava com eles na pregação. Estava com eles na palavra, na pregação, no poder, em tudo. Confirmando a palavra com os sinais. Olha só. Isso fala ao teu coração? Isso arde no meu. Amado, é agora. Chegou o tempo. Não dá mais para adiar. É agora. Amém. É agora. Chegou a hora. Chegou a hora da gente abrir a nossa boca. Chegou a hora da gente trabalhar nesse reino, da gente fazer isso aqui, ó, e sair por toda parte, o Senhor cooperar conosco, sair para toda parte e pregar em toda parte, e o Senhor acompanhar, confirmando a palavra, que esse aqui é um chamado para nós. Amém? Você crê nisso? Eu quero orar com você. Vamos orar. Eu quero orar pela palavra que sai da tua boca. Amém? Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar esse povo, Pai, que está aqui hoje. Senhor, que o Senhor possa dar a eles, Senhor, do que está sendo falado aqui, Senhor, do que está escrito aqui, meu Pai, em Marcos 16, no verso 20, que eles saíram, que nós saiamos, Pai, por toda parte pregando, e que o Senhor venha cooperando conosco, Pai, confirmando a palavra com os sinais que se seguem. Ah, Deus poderoso, eu quero abençoar hoje esse irmão, essa irmã que tem no coração essa palavra que está ardendo a todos eles, Senhor. A cada um deles, Pai, que o Senhor encha eles, Pai, do Teu Santo Espírito e que eles possam abrir a boca, Senhor. E que no momento, Pai, que é oportuno que o Senhor criar, eles ali vão falar da Tua parte e grandes colheitas eles terão. Eu os abençoo hoje em nome de Jesus. Não só aqueles que estão ouvindo essa live agora ao vivo, mas para aqueles que vão ouvir a gravação, Senhor. Que recebam também, assim como esses, Pai, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Meu Pai, com poder e grande glória para fazer esse trabalho maravilhoso da pregação da Tua palavra. Eu os abençoo hoje, Pai, no nome de Jesus.
Seja abençoado, meu amigo. Seja abençoado, minha amiga. Porque o Senhor quer te usar. Quer te usar. E chegou o teu tempo. Chegou o nosso tempo. E é agora. Amém? Amém? Vamos em frente. Jesus abençoe vocês, a cada um. Que seja tremendo a ação do Espírito Santo na vida de vocês. Deus abençoe e até semana que vem. Amém? Beijo no coração. Até segunda.